Olá, amigos, boa noite. É muito bom estar com vocês nesta noite, através, crescendo e celebrando o nome de Jesus. Com um prazer é que podemos estar juntos, adorando a Deus, e mesmo então de forma online, podemos estar em comunhão com Deus, e através da sua palavra estamos em comunhão também uns com os outros. Assim, então, iniciamos este encontro, este estudo, este momento de estudo, de meditação e de oração, e o fazemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos conversar com Deus em oração. Senhor, nosso Deus querido, muito obrigado por nos abençoar com esse dia de vida, desafios, alegrias. Também, quando passamos por tristezas, sofrimento e dor, também ali tu estás presente e participa de nossa vida, nos curando, nos restaurando, nos abençoando, protegendo, sempre nos dando a esperança e segurança que só podemos receber de Jesus e por meio de Jesus. E também isso tu ofereces na comunhão de Teu Santo Espírito, que nos ilumina, guia e consola. Ó Deus querido, nos preserva nessa fé em cada dia de vida e assim, mais uma vez, nessa oportunidade, nós queremos Te servir, nós queremos Te adorar. E o fazemos em nome de Jesus, porque Tu és bom e porque a Tua misericórdia dura para sempre. Amém. Nós, então, vamos adorar o nosso Deus e começaremos com o nosso momento de louvor. Encontros que marcam mensagens vividas, propostas que ficam para a nossa vida. Encontros que marcam mensagens vividas, propostas que ficam para a nossa vida. É bom viver partilhando a vida na simplicidade, cultivando o sentimento de amor e de amizade. Encontros que marcam mensagens vividas, propostas que ficam para a nossa vida. Com Cristo sempre a teu lado irás cumprir com lealdade. Missão sublime de amor e paz, de luz e de verdade. Encontros que tragam mensagens vividas, propostas que ficam para a nossa vida. Encontros que marcam mensagens vividas, propostas que ficam para a nossa vida. Muito bem, amigos. Nós queremos também ter esse nosso momento de reflexão e meditação na Palavra de Deus, tendo por base este livro da Igreja Grupos em Ação, do programa PEN. E nós hoje queremos trazer o estudo 13 deste caderno, com base em Tiago capítulo 5, versículos 13 a 20. É importante, então, nós lermos este texto e que, para tanto, o Senhor Deus esteja conosco a nos auxiliar, nos consolar, dirigir e abençoar neste momento de estudo, meditação, oração e louvor. Se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração
e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor e orou para que não chovesse. Durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez e então choveu. E a terra deu a sua colheita. Meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e outro o fizer voltar para o bom caminho, lembrem disto. Quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Então veja vocês, irmãos, a importância da nossa oração como uma resposta de confiança em Deus, de confiança na sua promessa. A oração de um cristão, muito pode por sua eficácia, a oração do justo. E o poder da oração não está nela própria. A oração é uma resposta de fé. A oração tem poder por causa da promessa, por causa de quem prometeu. E o poder não está em quem faz, mas para aquele a quem se dirige a oração. Aquele que prometeu, que ouve e atende às nossas orações. E Deus, ele não é meio poderoso, ele é todo poderoso. E por meio de Cristo, como nosso sacerdote, mediador e salvador, nós podemos então chegar até Deus, a nossa oração chega até Deus. E para tanto, o Espírito Santo, ele ora conosco e ora por nós, ele intercede por nós, como vemos em Romanos 8:26. Então, nessa perspectiva e orientação em palavra, é que vemos o poder que está na oração, em Jesus, aquele a quem nós dirigimos a nossa oração. Então não é assim, faça uma oração e acontece isso. Então a oração não é um mecanismo de autossugestão. Ela é uma força de Deus por causa da promessa. E ela só tem sentido quando primeiro Deus fala conosco, quando primeiro Deus vem ao nosso encontro. Se ele não vem ao nosso encontro, então nossa oração não é uma oração de fé, mas é uma oração de superstição. Tipo assim, condicionado. Eu vou fazer porque eu estou apertado, porque eu estou precisando. Eu vou fazer porque a oração tem poder. Porque de repente alguma coisa ela vai dar, porque tanta gente que fala, então eu também vou falar. Então eu creio e vou, acredito e vou fazer. Então a oração, ela não é um ato de superstição, mas é um ato de fé, de confiança em quem promete. Jesus, por exemplo, ele diz, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21:22. Então aqui nós temos o autor deste estudo 13, do caderno do PEN, do programa de Evangelismo e Mordomia, do caderno de estudos, Igreja em Grupos, né? Então assim, Igreja em Grupos, o estudo 13, e o autor deste estudo, que vamos tomar por base, é o pastor Werner Norberto Zonta, de Porto Alegre. Então, somos muito gratos a Deus por este estudo, por este pastor que compartilha conosco, e vamos tomar por base também que fazemos nossas reflexões e aplicações com relação à nossa realidade e nossas necessidades. Então, realmente, nós temos muitos motivos para orar. E aí se pergunta, quais são os motivos que Tiago aponta para a prática da oração? Em que ocasiões ou por quais motivos oramos mais? Então, essas perguntas vão nortear nosso estudo, nossa reflexão. E aí, então, lembramos o versículo 13, quando, então, ali naquele versículo se aponta 2 motivos principais pelos quais
nos estimula a orar. A primeira é o sofrimento. Alguém disse que o sofrimento ele é um microfone de Deus. Ele realmente, a gente vai muitas vezes entender o que é Deus e o que Ele faz por nós. O quão grande é o seu amor, quando de repente, diante de uma tragédia, uma doença, um sofrimento, nós precisamos estar no colo de Deus. E Deus sempre nos pega no seu colo. Nós podemos ser muitas vezes resistentes à sua graça, esquecermos dele, largarmos a sua mão, mas Deus não larga a nossa mão. Ele não desiste de nós. E tudo isso nós temos garantido em Cristo com a sua vida, sua obra, sua morte e ressurreição. O outro motivo é estar contente. Então, a gratidão, agradecer a Deus com alegria por tudo que nós recebemos, as bênçãos dos céus para a vida aqui na terra, em preparação para a eternidade. Então, é muito importante no nosso contentamento, nas nossas realizações, no nosso sucesso, no nosso bem-estar, na nossa felicidade, nós dizer a Deus, muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu és bom e porque a Tua misericórdia dura para sempre. E algo muito importante na nossa gratidão é a canção, o louvor. Então, alguns, quando estão felizes, começam a assobiar, cantar, cantarolar músicas. E como é legal quando nós cantamos músicas de louvor a Deus. Certa vez, estagiando em Rondônia, fui visitar uma família e chegando na casa, não tinha ninguém. Aí pensei, deve estar na lavoura. E era uma família grande, um casal, mais uns 6, 7, 8 filhos. Não recordo mais hoje quantos filhos, mas era uma família grande. E aí fui chegando e aí comecei a ouvir louvores. E aí estava lá a família cortando, limpando o café, limpando a plantação, enfim, o seu trabalho diário, rotineiro, e a família cantando hinos binários dos cancioneiros cristãos. Realmente foi uma experiência muito bonita, assim, chegar num lugar e lá a família estar cantando hinos de louvor a Deus. Isso é importante para nós também, ter nosso momento de louvor na igreja e também em nossos lares, nas escolas e em outros lugares. Nos versículos 14 a 16, vem a orientação e o incentivo pela oração, ou para a oração pelos doentes. E é interessante que a orientação é que quando alguém está doente, chame os presbíteros. Geralmente os presbíteros eram pessoas mais idosas da congregação, eram os líderes principais da congregação, visto que muitas vezes os apóstolos estavam trabalhando em outras congregações, fundavam uma, ia para outra, e aí ficavam os líderes, ficavam os presbíteros, que também estão preparados, que estudavam, eram preparados, também agiam até muitas vezes como pastores. E até algumas vezes hoje usa esse termo para pastores como presbíteros. E realmente então, esses presbíteros, esses líderes, eles ensinavam, aconselhavam e oravam. E é interessante, aparece a expressão ungir com óleo. Esse ungir, essa unção com óleo, fazia parte de algumas cerimônias do Antigo Testamento e também da igreja primitiva, então, após Cristo. E então, realmente, as pessoas, e esses óleos, muitas vezes eles eram óleos curativos, eram óleos terapêuticos, mas o poder então não estava no óleo, e nem na oração em si, mas estava na palavra, estava na promessa, na presença de Deus, agindo por sua palavra, nos fortalecendo em suas promessas. Então é interessante que Tiago não diz que a oração e o óleo vão curar o doente, mas a oração com fé, fé no doador, fé no Deus certo, o Senhor, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em Marcos 11, 24, Jesus diz, quando orarem e pedirem alguma coisa,
creiam que já o receberam, e assim tudo será dado a vocês. O texto de Tiago diz, a oração de uma pessoa piedosa tem muito poder. A oração não é um poder mágico. Os presbíteros não eram curandeiros, nem os pastores eram ou o são. É o Senhor que lhes dará saúde, como está na promessa no versículo 15. Então, por exemplo, hoje, na vida prática da igreja, quando alguém está doente, geralmente então se tem a prática de chamar pastores ou presbíteros para que visitem os doentes e orem por eles. Qual é o significado da presença do pastor nessas ocasiões? E é interessante, tanto pastores quanto líderes e membros que visitam e levam folheto, levam uma devoção, fazem uma oração, eles estão representando Deus. É uma presença de Deus através de você, que está ali visitando. Então, quando alguém de nós cristãos vai visitar uma pessoa doente, é importante que a gente não fale apenas de assuntos do dia a dia ou da doença em si, mas que se fale de Deus, um texto bíblico, uma devoção, um folheto, uma oração, o Pai Nosso, a bênção. E é interessante, né, que a oração mais poderosa é a de Jesus, que nos ensinou o Pai Nosso. E o Pai Nosso, ele é então, o meio da graça por causa da palavra, não da oração em si, mas por causa da palavra. E a oração do Pai Nosso é palavra, e porque a de Jesus tem poder. Por isso, no final, depois de uma oração, sempre ore o Pai Nosso. E numa visita, também pronuncie a bênção, ou então ore a bênção no final da visita, porque realmente, então, esta bênção, a presença e o poder de Deus, através da palavra, com a sua promessa, e nós, então, crendo nisso, nós oramos e entregamos tudo nas mãos de Deus. E uma coisa importante, na oração não se determina o que Deus faz. Às vezes estão cristãos muito queridos, possivelmente com uma fé mal orientada, eles determinam o que Deus tem que fazer. Em nome de Jesus, eu determino. Não, ninguém de nós pode determinar. O sujeito é sempre Deus e não eu ou alguém que ora. Então, como é importante pessoas, sejam pastores ou líderes, diáconos, pessoas preparadas que podem ir visitar doentes e levar uma palavra de consolo, de esperança, cantar, orar. Muito importante, numa visita, a escutatória. Nós, muitas vezes, até nesse tempo de pandemia, a gente conversa pouco com as pessoas, e quando a gente encontra alguém, ou vai visitar alguém, ou alguém nos visita, o que a gente mais precisa é de alguém que nos escute. A gente está muito angustiado, precisamos... Mas só que quando você vai visitar, quem precisa ser ouvido? É o visitado, é o enfermo que você vai lá levar uma palavra. E aí procure ouvir, incentivar que ele coloque para fora como você está. De repente a pessoa começa a dar brechas, mostrar assim, que alguma coisa não está bem na vida dela. Ela não está conseguindo elaborar, que ela precisa de ajuda de alguém que dê um conselho, que mostre uma promessa, uma palavra, faça uma oração, mas que escute. Então, escute 2 vezes mais do que falar. E isso, então, vai ser muito bom, vai ser terapêutico, curativo para a alma da pessoa que está recebendo a sua visita, a palavra e a oração. Agora, muito importante, nos versículos 15, a segunda parte, e o 16, o confessar os pecados uns aos outros. Nós temos a prática da confissão particular, do aconselhamento, onde uma pessoa que está com dúvidas, está com problemas, dúvidas e sofrimentos da alma, e então procura um pastor ou um líder religioso para aconselhamento. E aí, nesse aconselhamento também, então, tem 3 coisas importantes, que é o arrependimento, a confissão e a absolvição. Então, o pastor ou um líder religioso, ele ouve,
ele mostra, então, o remédio, a cura na palavra de Deus, aponta a importância do arrependimento, da confissão na pessoa, e aí também, então, ela recebe o perdão que este líder, o pastor, declara em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jesus. Então, a pessoa está curada lá no íntimo do seu ser, até de situações que ela nem está consciente hoje do que lhe faz sofrer. Às vezes, dores da alma, sofrimentos lá da infância, ou até antes de nascer, no útero, sofrimentos que e a gente não está consciente disso, mas quando a gente se arrepende, confessa e pede perdão, Deus promete em Cristo que você e eu estamos perdoados. E assim vamos estar curados pelo nome e pelo sangue, pela vida e pela obra de Jesus. E isso nos dá, então, um grande consolo. Agora é importante, quando nós oramos a Deus e pedimos algo para Deus, Deus tem 3 respostas. Na sua graça, no seu amor, segundo a sua vontade, seu propósito, ele pode dizer sim, não ou espere. Sim, se é a vontade dele, não, se não é a vontade dele, ou espere conforme o seu tempo. E aí Deus responde, então, a seu modo, segundo a sua vontade, seu propósito, e esta é a maior segurança. O sim, o não e o espera de Deus é sempre a melhor resposta. Por mais que para a gente possa estar doendo, mas Senhor, está dormindo, não está ouvindo. E aí sempre a vontade de Deus, o modo de Deus e o tempo de Deus é a melhor resposta. E às vezes a gente Senhor Deus, eu preciso disso, estou passando por aquilo, tem alguém sofrendo na minha família, eu estou sofrendo. E aí você pede a Deus, e como é difícil dizer, contudo, Senhor, seja feita a tua vontade, porque eu creio que tudo o que tu fazes, ou que tu permites acontecer, é bom. É bom para este tempo, na perspectiva da eternidade. Por isso é importante a prática da oração, pois ela traz benefício, ou seja, a presença, a graça, a proteção de Deus por causa da sua palavra e promessa, e em nome de Jesus, e com o auxílio, o consolo e a orientação do Espírito Santo. Vejam só, na oração, quando nós oramos a Deus, a gente está junto as mãos. E interessante, né? Um dos símbolos que a gente usa na oração é você juntar uma mão com a outra. A sua mão fraca representa você. A sua mão forte representa Deus. Então, quando você confia na palavra, confia na promessa e no Deus verdadeiro, então você é fortalecido, porque você reconhece a sua dependência de Deus para todas as questões e todos os acontecimentos da vida. Então, na palavra, na promessa e na minha resposta de oração, eu sou fortalecido na confiança de que Deus sempre está comigo, na confiança de que Deus sempre está conosco. Então, realmente, é por isso que nós podemos conversar com Deus em oração e assim apresentar, né, tudo assim que é importante para a nossa vida. Vamos orar ao nosso Deus. E no final, oramos o Pai Nosso juntos. Interessante, né? Sempre após uma oração, ora o Pai Nosso. A nossa oração é falha e limitada. A oração de Jesus, o Pai Nosso, é perfeita. Ó Deus querido, nosso Pai Celestial, na vida, neste mundo, passamos por sofrimentos, mas também temos muitos momentos de alegria. Queremos nos lembrar de cantar hinos de louvor e agradecimento. Nos momentos de sofrimentos e doença, ser o nosso amparo e consolo. Sabemos que todo o sofrimento que passamos é causado pelos nossos pecados. Dá-nos coragem de confessar os erros e pecados que cometemos para receber o teu perdão. Além de nós, queremos também nos preocupar com os problemas dos irmãos na fé. Dá-nos forças e vontade de ajudá-los em suas necessidades
e sempre levar a ti os seus sofrimentos, pois tu prometeste aliviar as nossas cargas e sofrimentos. Ó Deus querido, nessa semana, nós, como igreja, temos 2 motivos muito especiais. O primeiro foi o que nós, nessa quinta-feira, celebramos, a ação, o dia de ação de graças. A reconhecer que é de ti que tudo depende o que o ser humano empreende. Que até aqui o Senhor nos ajudou, que grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Por isso a ti, a nossa oração de louvor, de reconhecimento, de ação de graças, porque de fato tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. E nós, como congregação Emanuel, neste sábado, vamos estar celebrando o 12º aniversário da nossa congregação. Ó Deus querido, muito obrigado por todos os acontecimentos que foram marcantes em cima daquele que é o de Jesus, a sua morte e ressurreição. E essa verdade é a rocha, é o fundamento sobre o qual essa congregação foi fundada. E também o seu templo foi erguido, e também nós fomos inseridos nesta congregação. Sempre a igreja tem desafios. Ela enfrenta gigantes, problemas, mas tu sempre és o maior. E nós confiamos em ti, tu que és o maior, tu que és maravilhoso, tu que és também o abençoador e protetor dessa congregação e de todas as demais congregações da tua santa igreja em nossa cidade, em nosso distrito e região, em nosso estado, em nosso país e em todas as nações. Ó Deus querido, nós também damos-te graças por estar abençoando amanhã, dia 27, a Elisete e o Gustavo Gayer, com mais um ano de aniversário do seu casamento. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor Deus, por este casal e poder celebrar esta festa e manifestar sua gratidão com a sua família e com os irmãos na fé, por abençoar este lar, tornando-o um pequeno céu, onde tu és o Senhor, e lá se vive o teu amor, o amor revelado e provado em Cristo, em tudo que ele fez e faz por nós. Abençoa este casal e a todos os casais cristãos, a todos os casais que têm Jesus no seu coração. Ó Deus querido, nós também te pedimos, mas também te agradecemos por ter abençoado e estar abençoando a dona Ivete Gesser, que ontem passou por uma cirurgia e agora está em recuperação, recebendo os cuidados para a continuidade do seu tratamento, para a sua saúde e assim viver a alegria da salvação junto com a sua família, com os seus amigos e irmãos na fé. Também te pedimos a Deus pela dona Eleonora Santos, que também recebe cuidados da família e de cuidadores, para que, Senhor Deus, possa ela e os seus cuidadores viver a tua presença, a tua cura, a tua ajuda. E a cura aqui, Senhor Deus, para a dona Eleonora, é o sangue de Jesus, é o perdão, é a fé, é a esperança, é a salvação. E assim, é nessa fé, nessa esperança que ela pode ter força e motivos para descer, mesmo na dor e mesmo nas privações. Por ela e todos os demais enfermos, ó Deus querido, apresentamos-te a nossa oração com súplica e gratidão. Também te pedimos a Deus para a dona Elmira Sosmaier, que recebe também tratamentos e cuidados, uma situação muito especial de sua vida e difícil nesta fase. Ó Deus querido, alivie e trate as suas dores, abençoa os medicamentos para aliviar as suas dores, abençoa também quem cuida, quem ama, quem ajuda, para que, então, possa ela receber este cuidado, mas também o grande cuidado do bom pastor Jesus, que a ama, perdoa, salva e a tem no seu colo e nos seus braços de amor. Pelos cuidadores, pelos profissionais da saúde, pelos enfermos, para as pessoas que estão bem e para as pessoas que estão em dificuldades, a nossa súplica e a nossa gratidão. E quando, Senhor Deus, nesse final de semana, vamos estar começando o tempo de advento, o primeiro domingo de advento, em preparação para a volta de Cristo, em preparação também para os festejos de Natal. Ó Deus querido, muito obrigado, porque em Jesus nos tens amado. E assim, Senhor Deus, nossa gratidão, nossa súplica e nosso louvor
a Ti, ó Deus, que em Cristo nos deu o melhor presente de Natal, a salvação pela fé em Jesus. E tudo mais, Senhor Deus, que temos para Te pedir e Te agradecer, oramos em nome e por meio de Jesus, como Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos então continuar nosso louvor a Deus. Essa canção muito bonita para esse tempo de Natal. Tempo de Natal. O Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor vem nos libertar. O Senhor vem ao nosso encontro. Todo espaço vazio do coração seja pleno de luz e de alegria. Todo ódio transforma em ser perdão. Toda treva se torna a luz do dia. O Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor vem nos libertar. O Senhor vem ao nosso encontro. Todo pranto em sorriso se transforme. O convívio domine a solidão. Vida nova, desperte o amor que dorme. Pois Jesus vem trazer a salvação. O Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor vem nos libertar. O Senhor vem ao nosso encontro. Cantem todos um hino de louvor, aclamando o menino de Belém. Todo o povo recebe o seu pastor, a guiar nos caminhos para o bem. O Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor vem nos libertar. O Senhor vem ao nosso encontro. Muito bem, amigos. Neste final de semana, nós temos em nossa congregação, neste sábado, às 19 horas, teremos o nosso culto de aniversário da congregação, 12 anos de bênçãos. Fica o nosso convite para esse momento de louvor e ação de graças. E, de fato, nós temos, pela fé, muitas bênçãos para contar. E aqui estamos, então, juntos para contar as bênçãos de Deus durante 12 anos que Deus esteve conosco. E Deus quer estar conosco em todo o tempo da nossa congregação, deste templo, dessa igreja, e também de todas as comunidades da Santa Igreja Cristã, até a volta de Jesus. E que possamos, então, sempre estar unidos. Que, para tanto, sempre a bênção de Deus esteja com vocês. Por isso pronuncio que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês e os seus. Amém, amém, amém. Vamos então orar, cantar essa oração muito bonita sobre a oração. Senhor, vem unir-nos com Teu amor, para o mundo agitado esquecer e a Tua vontade fazer. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. Como irmãos,
com fé e devoção, nos unimos aqui em oração. Tua bênção vem dar, bem pertinho do teu altar. Culto a ti nós queremos render, e o perdão em Jesus receber. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. Como irmãos, com fé e devoção, nos unimos aqui em oração. Vem em nós habitar, nossa fé em Deus aumentar, ensinar como amar nosso irmão e ao mundo anunciar salvação. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. Como irmãos, com fé e devoção, nos unimos aqui em oração. Meus irmãos queridos, que Deus esteja com vocês nessa noite, para quem descansa, para quem também vai trabalhar nessa noite, para quem vai viajar nessa noite por terra, água e ar. Que sempre Deus esteja com vocês. E lembre-se, Jesus ama vocês e nós também os amamos. Vamos em frente, porque o Senhor Deus sempre está com a gente. Boa noite. Deus nos guarde por sua graça e seu poder. Amém. Seja Deus gracioso e nos abençoe. Resplandeça